Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Coronado, Yuri Alberto e Gustavo Henrique estão de volta, mas o técnico Antônio Oliveira tem problemas. Raniel e Garro estão fora. Como é que vai ficar o meio-campo? Como você escalaria esse time contra o Nacional no Paraguai? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Bora falar do Timão, que teve novidades no último treinamento antes da viagem até Assunção, no Paraguai, para encarar o Nacional. Entre as novidades, Igor Coronado, que já está recuperado, treinou com bola, tá tudo bem com ele e provavelmente vai ser titular, pela ausência de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro não foi relacionado para essa partida, não sabemos exatamente o motivo ainda, assim como o volante Raniel, ele que será desfalque no sábado, na verdade, no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, cumprindo suspensão. Será que o Antônio Oliveira já quis dar uma preservação para o jogador, já pensando como formatar um meio de campo, já preparando para esse jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Pois bem, o Nacional do Paraguai não é um time que inspira muitos temores, né? Foi uma equipe que o próprio Corinthians aplicou um sonoro 4-0 na Arena Corinthians e é o lanterninha do grupo F nesse momento. A configuração do grupo ela não é tão simples assim, porque o Argentino Júnior, que ganhou do Corinthians na última rodada, com o Corinthians jogando muito mal, vocês vão lembrar, tomou um gol até só no comecinho do jogo, depois o jogo acaba terminando 1-0, mas o Corinthians jogou muito mal, o Argentino Júnior esteve muito mais próximo de fazer um segundo gol do que o Corinthians de empatar, e ainda teve a burrada do Raul Gustavo, né, sendo expulso, agredindo o bandeirinha, e com isso inviabilizando qualquer possibilidade do Corinthians de vencer a partida. Com isso, o Argentino Júnior é o líder do grupo com 6 pontos. O Racing do Uruguai, vejam só, é o vice-líder com 5. E aí vem o Corinthians com 4. O Corinthians vencendo o Nacional, e acho que pode muito bem vencer, mesmo fora de casa, porque o Nacional não é, de novo, uma equipe muito positiva, é um dos últimos colocados no campeonato, o Paraguai. Então, assim, vencendo vai a 7 pontos. Ele passa o Argentino Júnior. Claro que vai depender do jogo do Argentino Júnior com o Racing fora de casa. E o Racing tem surpreendido. O Racing já tirou pontos do próprio Argentino Júnior vencendo na Argentina. E o Argentino Júnior agora vai querer dar o troco. Se houver um empatezinho aí, bom, aí a gente vai ter que olhar os critérios aí. O Corinthians ia 2 vitórias, o Argentino também teria 2. Aí vão pro saldo. O Corinthians tem mais saldo, então até pelo 4-0 aplicado no Nacional. Então aí o Corinthians terminaria líder do grupo. E a gente sempre fala isso porque isso terminando o empate, né, entre Argentinos Júnior e Racing do Uruguai, e o Corinthians vencendo o Nacional. Nessa configuração, o Corinthians terminaria à noite na liderança do grupo. Por quê? Porque só o líder vai para as oitavas direto. Senão tem um playoff aí com os terceiros colocados da Libertadores e tal. É mais um mata-mata que o Corinthians vai ter que enfrentar antes de chegar nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, terminando em primeiro no grupo, vai direto. Que é o mundo ideal dentro de uma competição que a gente entende, eu pelo menos entendo, que é muito possível do Corinthians conquistar. Tem muita coisa para andar ainda, tem o Internacional, tem o Fortaleza, tem o Boca Juniors, né? Aliás, o Fortaleza e o Boca estão no mesmo grupo, inclusive. São equipes difíceis e tem os que vêm da Libertadores eliminados em terceiros, né? Então a gente tem que entender isso. Mas eu ainda acho que é uma competição possível do Corinthians conquistar na temporada, até pela evolução que a gente tem notado no time nos últimos jogos, com as mudanças que o Antônio promoveu no time. Entre as mudanças, bom, havia uma definição de um meio-campo com Raniel, Breno Bidon e Rodrigo Garro. O meio-campo que vinha funcionando nos últimos jogos. Esse meio-campo está desmanchado para esse jogo contra o Nacional no Paraguai. O Raniel e o Garro estão fora. O Bidon está mantido e está relacionado. A grande questão é quem será o primeiro volante nesse jogo? O Paulinho? O Paulinho não tem entrado como primeiro volante, mas sabemos da capacidade que ele tem para fazer isso. Inclusive, estava fazendo essa função antes de se lesionar pela última vez no time ainda do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha fixado ele pela saída de bola, pela capacidade que ele tem. O Bidon é um cara que também vem para construir. Então, se colocar o Paulinho ali, eu acho que os dois vão se alternar bastante nessa primeira função, né? O Bidon volta para pegar a bola do pé do zagueiro muitas vezes, o Paulinho também, só que o Paulinho se desgarra muito, né? Por característica, ele também pisa muito na área. E aí você desguarnece aquela primeira função. Ou ele vai colocar ali o Rian, por exemplo, que é um menino que também faz essa função, que é um menino da base e que tem recebido poucas oportunidades, mas ele está relacionado para o jogo. Só que eu acho difícil que ele caia de paraquedas sem ter sido muito testado pelo Antônio. Provavelmente essa vaga vai ser do Paulinho. E aí a gente vai ver Paulinho e Bidon.
E o Coronado. O Coronado vai ter a chance de começar uma partida sendo o meio armador do time. A questão é quantos minutos ele pode jogar. Porque desde que ele voltou, ele teve alguns problemas, né, de adaptação física, até eu diria, né, em relação a ligas diferentes, né? Um cara que estava na Arábia Saudita, de repente chegou no futebol brasileiro e sentiu a diferença. É o que me parece que está acontecendo com o Coronado. Mas ele, na função do Rodrigo Garro, eu acho que tem plenas condições de ser um cara que possa pifar os atacantes, possa armar o jogo. Resta saber se ele vai sair no intervalo, se ele vai sair com 15 do segundo. E aí quem que o Antônio vai colocar? O Guilherme Biro? Ou começa com o Guilherme Biro para depois botar o Coronado? Eu acho que ele começa com o Coronado. E aí teríamos o meio campo com Paulinho, Bidon e Coronado. Eu acho que esse é o meio campo diante das possibilidades que o Antônio tem para escalar para esse jogo contra o Nacional. O restante, Carlos Miguel com sequência, imaginamos que sim. Depois tem uma questão sobre o Cássio aí que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Será que o Cássio vai aceitar legal a reserva até o final do ano, por exemplo? E isso indicaria uma não renovação? Será que não tem ninguém interessado no Cássio? São questões para um próximo vídeo. Na lateral direita, acho que o Fagner, mantém o Fagner ali com o Hugo na esquerda. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Na defesa, o Gustavo Henrique está de volta, mas está de volta depois de vários dias, um quadro de dengue, um cara que ficou trabalhando na transição, academia, depois campo. Eu acho que ele não volta para titularidade imediatamente, até pelo bom momento do Kaká. Agora, a zaga pode ser Kaká e Gustavo Henrique em algum momento? Pode, porque o Félix Torres, digamos assim, não inspira tanta confiança nesse momento. Acho bom zagueiro, acho que chegou bem, inclusive. Depois ele deu uma oscilada. Então, acho que tem uma gincana aberta aí, né? Qual será a dupla de zaga do Corinthians? Quem você escalaria? Kaká e Félix? Kaká e Gustavo Henrique? Gustavo Henrique e Félix? Enfim, tem possibilidades aí o Antônio. Bom, tem o Caetano que também está relacionado, né? O Raul Gustavo está suspenso, por motivos óbvios, né? Que deu um soco no bandeirinha lá e tudo mais. Bom, meio campo eu já falei, né? Paulinho, Bidon e Coronado. E no ataque, com a volta do Yuri Alberto, creio eu, que o ataque que o Antônio vinha escalando como titular. Wesley, Romero, Yuri. O Pedro Henrique também tá machucado, né? Então também tá fora desse jogo. Ainda segue de fora. Mas ele tem o Pedro Raul, que tem sido mais uma alternativa para segundo tempo e não tem dado muito certo, né? Mas enfim, a gente sabe que ele foi contratado para isso, para ser o cara da bola aérea e os caras não cruzam bola para ele. Para ser o cara para aparar cruzamento, para segurar zagueiro, segurar a bola lá na frente e tal. Então ele serve como uma alternativa. E olha que o Antônio até tentou ele e o Yuri como titular em algum momento e até deu certo por alguns jogos, mas de um nível de enfrentamento bem inferior, né? Também vamos considerar isso. Mas enfim, ele tem o Mosquito também, que vem entrando nos últimos jogos. Então, será que ele mantém Wesley, Mosquito e Romero centralizado, que não está funcionando? Ou o Yuri de volta agora, ele reassume o posto de camisa 9? Eu acho que sim. E aí a grande questão é, você colocaria 3 jogadores voltando de um tempo parado? É uma porcentagem interessante dentro de um time inteiro. O zagueiro Gustavo Henrique, o meio-campista Igor Coronado e o centroavante Yuri Alberto. Eu acho que apenas os dois, né? O Coronado e o Yuri, ele deve começar com eles, mas provavelmente sejam substituições concretas, precisas, necessárias ao longo do jogo, porque eles estavam parados esse tempo todo. Enfim, o time é esse. Carlos Miguel, Fagner, Kaká, Félix e Hugo, Paulinho, Bidon, Coronado, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Esse para mim é o time que deveria ser escalado. Se vai ser, não sabemos. E as notícias sobre Ranieri e Rodrigo Garro saberemos 1 hora antes da bola rolar na escalação divulgada pelo Antônio. E aí a assessoria de imprensa nos informa o que realmente aconteceu com esses 2 jogadores. Em relação ao jogo, dá para ganhar, independentemente da escalação, até pelo que o Corinthians jogou em São Paulo, e aí sim melhora bem a sua condição de grupo para ter uma tranquilidade maior para os 2 últimos jogos. Mas precisa ganhar até para apagar aquela última imagem do jogo contra o Argentinos Júnior e para também confirmar a evolução com as mudanças do time, o Bidon no meio, o Carlos Miguel titular no gol, e também com as vitórias, ou pelo menos os desempenhos, né? Vamos colocar assim, que empatou com Fortaleza, mas ganhou bem do Fluminense, aí empata com Fortaleza, e aí sim, né, você vai ganhando corpo dentro de um jeito de jogar que me parece interessante e que tá legal nesse momento.
É um jogo de confirmação. Fora de casa, ganhar o jogo, sempre bom. Vamos ver se isso acontece. Comentem aqui qual a sua escalação ideal. E inscreva-se no canal. Tô aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau!